Aleluia. O Senhor está fazendo algo, está promovendo algo. E nós louvamos a Ele por isso. Amém, queridos. Nós vamos ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Depois que as crianças saírem. Vamos lá, as crianças. Tivemos um culto hoje de manhã no Ibel Kids maravilhoso, poderoso. E foi muito bom, né, princesa? Alguns viram aqui, outros participaram em casa no online. E foi muito bom. E agora elas vão ter também um momento especial para elas. E nós aqui vamos ler Mateus capítulo 4, versos de 24 e 25. Atenção na Bíblia, só olhe para a tua Bíblia agora. Eu acho que é o seguinte, eu acho que eu ainda estou muito grandão para esses negócios ficar muito perto de mim. Que é o seguinte, aqui Deus derrama, gente. Quando não é Ele, é a gente. Vamos lá? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 24 e 25, diz assim: E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou, e da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos comigo. Pai, como tem sido especial este tempo aqui, desde que chegamos, porque o Senhor se faz presente e o Senhor está se manifestando. O Senhor está se movendo no nosso meio através do louvor, através das orações. Neste tempo aqui o Senhor tem agido, o Senhor já tem falado conosco, o Senhor já tem ministrado, o Senhor já tem derramado de uma unção de cura, o Senhor já tem nos abençoado sobremaneira, e nós cremos que o Senhor tem muito mais. Como a tua palavra afirma que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos, do que imaginamos, que o Senhor também vá além neste momento, e durante, Senhor, a ministração da tua palavra, o Senhor continue operando, tocando os nossos corações, operando milagres neste lugar, e no coração de cada pessoa que nos assiste no online, que a tua bênção, que a tua presença se manifeste através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nós, este mês, estamos completando como igreja 40 anos de igreja organizada. Na verdade, o trabalho batista aqui, o trabalho aonde esta igreja surgiu e começou, está aqui nesta região, aqui no bairro, desde 1966. Começou algumas simples reuniões na casa, eu não vou me lembrar o nome da pessoa, mas o sobrenome é Dias. Embora... Oi? Walter Dias, né? E da esposa, na casa do Walter Dias, à noite, aconteciam algumas reuniões, e lá começou este movimento. Foi a partir dali
que Deus começou algo poderoso aqui nessa região, tá certo? E algo que hoje nós desfrutamos aqui neste lugar, tá? Mas este lugar, esta igreja, como igreja organizada, nós estamos aqui desde maio de 1980, como igreja organizada, tá? Estávamos antes também, tá? Então já são 41 anos de igreja organizada. Talvez muitos aqui nem eram nascidos, né? O Gilmar mesmo estava nascendo, Gilmar? Não era nascido ainda? Já tinha nascido? Então tá bom, né? 40 anos de igreja organizada. E a gente pode olhar para trás e o pessoal da mídia aí tem postado algumas fotos lá das antigas, né? Do preto e branco ainda, e é tão bom recordar, alguns recordam, né? A gente tem uma ideia do que foi. E olhar para trás e ver quanta coisa Deus fez. E muitos aqui já estão há bastante tempo, né? Acho que a Vandete é uma que desde os 4 anos. Desde os 11 anos de idade. Ou seja, já tem uns 20 anos que ela congrega aqui. Né? Então, assim, mas a gente... Obrigado, Flor. Não, daqui a pouco eu vou fazer lambança de novo. Marco ajudou a cortar os pés de café aqui. Não duvido. Nada, o Marcos tem praticamente a mesma idade que eu. Ele cortou, mas ele era criancinha. Então, gente, a gente pode olhar para trás e ver quanta coisa Deus fez, quanta coisa Deus promoveu, quanta coisa Deus realizou. A gente não tem ideia de quantas pessoas passaram por aqui e foram abençoadas, sabe? Pessoas que já foram desta igreja e hoje não estão mais, pessoas que passaram por aqui, pessoas que nunca foram dessa igreja, mas foram abençoadas através desta igreja. E hoje essa igreja tem abençoado tantas vidas, até pela transmissão, gente fora do Brasil, gente fora do estado, é abençoado através desta igreja. Então a gente olha para trás e começa a lembrar de quantas dificuldades essa igreja já enfrentou. Talvez você não tenha assim tantos anos assim, não esteja aqui desde 66 ou desde 1980, mas você já acompanhou, muitos aqui já acompanharam tantas dificuldades, tantos momentos difíceis desta igreja, tá? Mas o Senhor sempre sustentou, o Senhor sempre fortaleceu, o Senhor sempre foi renovando a obra dele aqui neste lugar, porque Ele nunca perdeu o propósito dele. Deus nunca perdeu o propósito dele neste lugar, tá? E eu vejo que o Senhor está sempre levantando também novas pessoas para somarem, para fazerem parte, tá certo? Nós temos já algumas pessoas que terminaram a integração, algumas que estão para concluir integração, porque querem ser membros desta igreja. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que na verdade nós como igreja queremos ser uma igreja de discípulos, porque entendemos que o Senhor está procurando por discípulos, tá? E aqui nós cantamos uma música que eu gosto tanto dela, mas eu gosto tanto dela, aquela que fala o nome de Jesus, eu gosto tanto dessa música, e como realmente Jesus é maravilhoso, como Jesus é poderoso, e como Jesus se move em nosso favor com tanta graça, com tanta misericórdia. E você pode olhar para a sua vida e começar a olhar para trás, olhar para o agora, e começar a perceber como Jesus tem sido bom com você, como Jesus tem cuidado de você, como Jesus tem feito muito além do que você merece, porque talvez se a gente pensar assim, olha, se eu for depender de merecer alguma coisa para Jesus fazer algo em meu favor, eu estou frito, estou perdido, tá? Então, mesmo não merecendo, Jesus tem cuidado, tem abençoado, Jesus tem feito coisas tão maravilhosas. E aí hoje eu penso que o Senhor Jesus quer nos chamar a atenção de todos, para que todos nós nos tornemos seus discípulos. Que nós sejamos uma igreja não de membros, não só com um nome
lá no livro da igreja. Mas sejamos uma igreja de discípulos, uma igreja de pessoas que estão dispostas a servir. Queremos ser uma igreja de discípulos, porque o discípulo, ele tem consciência que ele foi alcançado por Jesus, ele foi transformado por Jesus para servir o rei e servir o reino. E geralmente, tá? Eu estou trazendo a conotação de membro para falar de alguém acomodado, tá? Então, quando eu falo assim, todos nós somos alguns, né? São membros desta igreja, tá? Mas quando eu estou fazendo uma comparação entre membro e discípulo, eu estou dizendo que o discípulo tem essa consciência, que ele foi alcançado por Jesus para servir. Ele foi alcançado por Jesus e Jesus o alcançou debaixo de um propósito nessa terra. E o membro muitas vezes é aquele que está acomodado, é aquele que está... Eu lembro de uma vez, acho que o irmão Edson falando aqui, acho que dos 3 S's. Sentado, satisfeito e salvo. Sentado, satisfeito e salvo. Essa é a mentalidade do membro. Ele foi alcançado, agora ele vem na igreja, ele escuta uma palavra, ele recebe uma oração, ele assiste um culto e beleza. Ele está muito confortável no banco, mas ele não tem essa consciência que o Senhor o chamou debaixo de um propósito muito mais elevado, que a vida dele não é simplesmente levantar de manhã, trabalhar, voltar para casa à noite, dormir, mas o Senhor tem um propósito, o Senhor tem algo para a vida dele, algo que vai muito além dessa terra, algo que reflete na eternidade. Queridos, nós estamos há mais de um ano vivendo um tempo de pandemia, e esse tempo de pandemia tem trazido tantas dificuldades e tanto sofrimento, e é papel de quem levar uma palavra de esperança, é papel de quem levar conforto, é papel de quem orar por essas pessoas que estão sofrendo. Eu conheço gente que desenvolveu depressão depois da Covid. E é claro que na Covid tudo ainda é muito novo, mas já se observa isso, que algumas pessoas que depois que se recuperam da Covid, elas entram num quadro de depressão. Alguns entram num quadro de depressão antes com medo da doença. Então a gente vive um momento muito complicado. E aí, nós vivemos também um período de vários decretos, que nos limita as nossas reuniões, às vezes não nos permite nos encontrarmos no presencial, só no online. Mas a igreja não pode parar. E a igreja não vai parar se nós tivermos essa consciência. Se você tiver essa consciência, você é um discípulo. Você foi alcançado por Deus debaixo de um propósito. Eu peguei um texto, e tinha muita coisa lá, mas eu só peguei algumas frases aqui para fazer essa distinção entre membro e discípulo, tá? Primeiro, né, eu pensando nisso, eu estou querendo dizer o seguinte, que muitas vezes o membro, ele está na igreja para ser servido. Ele está na igreja e ele quer ser servido, ele quer ser atendido, ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele, ele quer chegar aqui, ele quer que não tenha nenhum papel no chão, mas ele não quer abaixar para pegar o papel e jogar no lixo, tá? Ele quer que tenha copinho lá no lugar, mas ele quer deixar o copinho muitas vezes largado aí, muitas vezes no saquinho atrás do banco, mas ele não se preocupa em ajudar, seja na manutenção, seja na limpeza, porque ele quer ser servido. Mas quando a gente fala de discípulo, não, o discípulo é aquele que tem a consciência, não, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para fazer, eu estou aqui porque eu quero ser diferença na vida das pessoas, eu quero ser usado por Jesus, tá? Então, algumas frases aqui sobre a diferença entre o discípulo e o membro. O membro deseja crescer, o discípulo deseja reproduzir-se.
O membro está confortável no banco, o discípulo está disposto a sair e servir. O membro gosta de comodidade, o discípulo está disposto a sacrificar-se. Eu acho que sou eu, né? Vou ter que trocar, né? O que está incomodando mais, gente? Esse tec-tec aqui ou a risada da Aline? Eu vou desligar o tec-tec. Alô? Eita, glória! O membro entrega parte dos seus recursos, o discípulo, além dos recursos, entrega a vida. O membro murmura e reclama, o discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O membro espera por oportunidades, o discípulo cria oportunidades. O membro sonha com a igreja ideal, o discípulo trabalha para torná-la real. A meta do membro é ganhar o céu, a meta do discípulo é ganhar almas para estarem com ele no céu. O membro prega o evangelho para conquistar novos membros, o discípulo prega para fazer novos discípulos. O membro diz, eu vou pensar. O discípulo diz, eis-me aqui. O membro é valioso, o discípulo é indispensável. Deu aí? Opa, por favor. Então, queridos, Jesus, ele está atrás de discípulos, não de membros, tá? E é isso que a gente tem dito para o pessoal da integração. E eu sempre falo isso para o pessoal que faz integração, porque eu sempre oro para que Deus traga para cá as pessoas na qual Ele tem um propósito de usar aqui. Tá? E eu entendo que as pessoas que estão chegando, que chegaram recentemente, as pessoas que estão chegando, elas já chegam com essa consciência, ó, se você está vindo para cá, se você tomou essa decisão no teu coração e não tem ninguém com uma arma aí na tua cabeça, né, obrigando você a estar aqui, então você entenda, o Senhor te quer aqui porque Ele quer usar você aqui. Que aqui você será um discípulo e não um membro, porque o membro se acha sócio, o membro se acha dono da coisa, tá? Mas o discípulo, ele tem essa consciência, ele é um servo, e todos nós estamos aqui para servir, ninguém é dono de nada, o Senhor Jesus é dono de tudo, e nós estamos aqui para servi-lo, nós estamos aqui para honrá-lo, nós estamos aqui para fazer a vontade dEle e promover a vontade dEle na vida de outras pessoas. Então entenda isso, você é um discípulo de Jesus, você é. Se você pensar, mas eu nem sou batizado ainda, mas eu nem me tornei membro da igreja ainda, então você é alguém que o Senhor Jesus está chamando para se tornar um discípulo dele. Então entenda isso, tá? Se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra hoje, entenda isso, o Senhor está te chamando para ser um discípulo. E Jesus, eu creio, está procurando por discípulos. Jesus não quer membros. Jesus está procurando por discípulos. Do texto que lemos lá em Mateus, no capítulo 4, os versos de 18 a 22 dizem assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Aí eu quero destacar aqui o verso 20 e o verso 22. No verso 20 diz que após Jesus chamar Pedro e seu irmão André, eles imediatamente largaram tudo e foram seguir a Jesus. E aí o texto diz que Jesus viu mais 2 irmãos, Tiago e João. E Jesus também os chama para se tornarem seus discípulos. E aí o verso 22 diz que no mesmo instante, o discípulo ele tem esse coração disposto. E o que o Senhor Jesus procura é gente com o coração disposto. Por isso que você é um discípulo, porque o seu coração está disposto. Ou o Senhor Jesus chamou e você, pera lá, Jesus. Ou o Senhor Jesus está te chamando e você está dizendo, pera aí, Jesus, dá mais um tempinho para mim, espera mais um pouquinho. Queridos, primeiro que a gente não sabe o dia de amanhã. E as oportunidades que o Senhor nos dá hoje, são para hoje. Para de esperar o amanhã. Tem gente que está esperando aposentar para se tornar discípulo. E tem gente ainda pior, está esperando ficar velho para se converter. Porque acha que precisa aproveitar a vida. E mal sabe que está perdendo a sua vida. Jesus procura por discípulos. E muitas vezes se nós estamos pensando assim, nós somos membros e não discípulo. Porque para o membro tudo é difícil. Chamou para vir no culto é difícil, né? Mas a previsão mostrou que no mês que vem vai chover 10 milímetros. Não vai dar para ir este domingo. Tudo é difícil. Chama para uma reunião de oração. Gente, olha só. Todo domingo, 8h30 da manhã, eu faço um café. Eu sirvo pão com margarina. E hoje teve um bônus. A Miriam trouxe ricota. A Miriam está aí? Miriam não sobrou nada, você viu? Sobrou nada. Tá? Todo domingo eu estou chamando o pessoal. Gente, 8h30 tem café. Tá? E não é qualquer café. Porque o café que você vai tomar aqui, você não toma na padaria. Você pode ir no shopping, você não vai tomar na Hatimitsu, você não vai tomar em nenhum lugar, não. Esse eu só faço aqui. Nem na minha casa você vai tomar esse café. É só aqui que eu faço. Tá? Mas pensa, pessoal, vem não. Gente, eu estou comprando 12 pãezinhos. Está sobrando pão. Muitas vezes para nós, quanto se refere à igreja, é tudo difícil, é tudo complicado. Para ler a Bíblia é difícil, para orar é difícil, para fazer as coisas para Jesus é difícil. É tudo difícil, por quê? Porque a nossa mentalidade é de membro, não é de discípulo. Porque o discípulo está pronto para o chamado de Deus. Jesus chega e fala, meu filho, vem comigo. Jesus nem falou para o que era. Jesus só falou assim, vem e me segue. Os caras largaram tudo e foram atrás de Jesus. Não perguntaram, mas o que é para fazer? Às vezes, quando eu convido uns aí, ele fala, mas é para quê, pastor? Eles ficam meio desconfiados. Mas para quê, pastor? Por quê? Nós precisamos ter um coração disposto. Lá em Lucas, capítulo 9, os versos de 57 a 62, diz assim, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí o cabra já desanimou. E às vezes tem gente que é assim. Tem gente que até quer
servir ao Senhor. Até quer ser discípulo, mas não quer pagar um preço, não. Não quer. E o texto continua a partir do 59. A outro Jesus disse: siga-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas ele insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Tem gente também que é assim, quer servir a Jesus, como a gente falou, mas não agora. Dá um tempo, Jesus, eu tenho um monte de coisa para resolver. Depois que eu resolver as minhas coisas, eu vou te servir. Sabe quando você vai servir ao Senhor pensando assim? Nunca. Nunca. Você sempre vai ter as suas coisas para resolver. Mas no dia que você tomar uma posição e servir ao Senhor, lembra do testemunho da Eliana aqui? Quando ela decidiu, porque ela disse aqui, né? Ela está aí? Está com as crianças, né? Ela falou assim, ó, eu sempre muito atribulada, com muitos compromissos, com a agenda lotada, muitas obrigações. Eu falei, eu não posso aceitar, eu não vou dar conta. Mas quando ela decidiu, e ela fala aqui, ó, aceitar, ela fala, Deus começou a cuidar das minhas coisas. Deus começou a resolver as minhas coisas. Você acha que Deus vai largar você numa fria? Não, Deus vai cuidar de você. Lembra de Jesus dizendo para Felipe, onde nós vamos arrumar pão aí para toda essa gente? Jesus falou, onde nós, ele se incluiu. Jesus não falou, o que vocês vão fazer aí para arrumar pão para essa gente toda? Jesus falou, onde nós? O que nós vamos fazer? Jesus está no barco. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O discípulo não pode ficar olhando para trás. Ele precisa abraçar a causa do rei e ele precisa seguir em frente. E é desses discípulos que o Senhor Jesus está procurando. E este ano de 2021 nós estamos no nosso ano da coragem. Coragem para ser discípulo. Coragem para servir. Coragem para dispor o coração para o Senhor, independente do que Ele vai pedir para você fazer. Porque às vezes nós temos medo do que o Senhor vai nos pedir. Porque a gente não se acha capaz, porque a gente não se acha digno, porque a gente acha que a gente não dá conta, e a gente fica com medo do que o Senhor possa nos pedir. E a gente fica sempre... Tem um pessoal assim da época do Gilmar que vai lembrar disso, do desenho do Leão da Montanha, que falava saída pela direita, saída pela esquerda, e é isso que muitas vezes fazemos. A gente fica se desviando do propósito de Deus para as nossas vidas. Queridos, 40 na Bíblia fala de transição, fala de momento de mudança. 40 na Bíblia fala de um período difícil e de agora de um renovo, de um momento de transição. 40 anos no deserto e agora eles estavam para entrar na terra prometida. Jesus jejuou 40 dias no deserto, foi tentado lá, mas depois acabou o jejum e ele saiu dali cheio da glória e da presença do Espírito Santo de Deus. Então 40 na Bíblia fala de transição. E eu enxergo a nossa igreja assim, passando hoje por um momento de transição. E eu entendo que essa pandemia está fazendo com que todas as igrejas entrem num momento de transição. Mas nós vamos sair dessa pandemia ou deste momento de transição muito melhores. E vamos experimentar algo novo de Deus. E vamos ser usados como nunca fomos, mas para isso nós precisamos ser discípulos. E precisamos ter um coração disposto. Dispõe o teu coração. Para de falar para Deus que você é gago, como fez Moisés.
Para de falar para Deus que você é muito novo, como fez Jeremias. Para de ficar arrumando desculpas para Deus. Porque aquele que chama também é o que capacita. Aquele que está te chamando é aquele que está dizendo: você não vai sozinho. Deus falou isso para Moisés. Você vai lá entrar na corte de Faraó, mas você não vai sozinho. Eu vou estar com você. E eu vou operar sinais e maravilhas através da tua vida. E Deus vai fazer isso através da sua vida, se você se colocar como discípulo. E Ele está procurando por discípulos. Hoje é dia de dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Aqui tem um discípulo para o Senhor usar. Para de se esquivar. Para de enrolar a Deus. Às vezes você acha que você está enrolando, né? Mas Deus sabe muito bem, viu? Às vezes você acha que você está com uma desculpa muito boa para Deus. Que você está justificado diante de Deus por causa dos argumentos que você tem colocado para Ele. Para com isso. Para com isso. E presta atenção naquilo que o Senhor está falando para você e colocando diante de você. Porque Ele está procurando por discípulos, não por membros. Tem muito membro de igreja já. O Senhor não quer mais membros nas igrejas. Ele deseja discípulos no reino. O verso 23 diz assim: Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. O Senhor Jesus está procurando por discípulos, e discípulos que preguem o evangelho, e discípulos que gerem o poder de Deus neste tempo, nesta geração. Talvez a gente não tenha noção do que Deus pode fazer através das nossas vidas. Talvez você não tenha noção do que Deus pode fazer através da sua vida. Com todos esses defeitos que você tem, todas essas limitações que você tem, e eu me incluo também, tá? Eu posso até dizer como Paulo, do qual eu sou o pior. O texto diz que Jesus percorria pela Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Queridos, o evangelho por si só já gera o poder de Deus. Aonde o evangelho é pregado, o poder de Deus, ele é gerado. Então, o que o Senhor precisa é só de discípulos que estejam dispostos a pregar, que estejam dispostos a abrir a sua boca e falar do que Deus tem feito. Queridos, quando eu me converti, eu não sabia nada de Bíblia. Eu não sabia nem que alguns filmes que eu assistia na sessão da tarde, estava lá na Bíblia. Já contei para vocês, quando eu vi Sansão e Dalila aqui na Bíblia, eu falei: não acredito que essa história está aqui. Eu vi na sessão da tarde. Eu não sabia nada de Bíblia. E sabe o que eu fazia? Eu contava para as pessoas o que eu estava experimentando, o que eu estava vivendo. Porque às vezes a gente acha o seguinte: mas eu não sei pregar, mas eu não estudei, eu não fiz teologia. E os temas que a gente está estudando aqui no domingo de manhã, meu Deus do céu, está de entortar o caneco, assim, o cano, e teologia pura, gente. Teologia pura. Coisas fundamentais. Eu até falei que quando eu fui para o seminário, muitas das coisas que eu via lá no seminário, eu falava: nossa, aqui eu aprendi na escola bíblica. Então o Senhor precisa de gente disposta, de discípulos, dispostos a abrir a boca. Mas eu não entendo muito da Bíblia, eu tenho dificuldade de decorar versículo. Fala do que Deus está promovendo na sua vida.
Fala do que Deus está realizando na sua vida. Fala do cuidado de Deus sobre você. Fala do amor de Deus, como o amor de Deus alcançou a sua vida, como Deus tem transformado você diariamente. Pregue o evangelho através da sua vida, através da sua experiência, através do que a palavra de Deus tem ministrado no seu coração. Você não precisa fazer bacharel em teologia. Você precisa estar diante de Deus e deixar Deus ministrar o seu coração. E aquilo que Deus ministrar ao seu coração é o que Deus deseja que você compartilhe. E se você não consegue enxergar isso, fala para Deus. Fala: Deus, eu quero que o Senhor me dê um texto na palavra, mas algo assim forte, poderoso, porque é isso que eu quero compartilhar com as pessoas essa semana. Fala: Deus, eu quero que o Senhor opere um milagre na minha vida, para que eu possa testemunhar esse milagre na vida de um monte de gente. Começa a pedir isso para Deus. Fala: Deus, eu quero ter experiências contigo, eu quero viver as coisas contigo, eu quero ser impactado pelo Senhor, porque eu quero ser um discípulo que fale com a própria vida. É isso que o Senhor espera da gente. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é o poder de Deus. Quando você anuncia o evangelho, o poder de Deus está sendo gerado. E quando o poder de Deus começa a ser gerado, coisas extraordinárias começam a acontecer. Coisas sobrenaturais começam a acontecer. Qual foi a última vez que você viu um milagre? Participou de um milagre? Faz tempo? Faz muito tempo? Então começa a pensar assim: qual foi a última vez que eu comecei a falar do evangelho? Qual foi a última vez que eu comecei a compartilhar e falar do evangelho para alguém? Começa a falar do evangelho para alguém que está enfermo. E fala para ele assim: eu vou orar por você. Porque o meu Jesus não mudou. O meu Jesus cura ainda hoje. Você crê? Você crê no poder de Deus? Você crê no amor dele pela sua vida? Você crê que Ele pode tirar você dessa situação, seja ela de enfermidade, seja ela financeira, seja a dificuldade que for? Prega o Evangelho, ore pelas pessoas e pode criar essa expectativa de que coisas extraordinárias vão acontecer. Começa a falar para Deus: Deus, faz coisas extraordinárias na minha vida para que eu possa falar para aqueles que ainda não te conhecem. Eu me lembro de uma viagem missionária que um pessoal da igreja participou, e foi um rapaz que era novo convertido. E quando eles voltaram, eu coloquei o pessoal para testemunhar na igreja. E aí esse novo convertido chegou para mim e falou assim: pastor, eu não imaginava que Deus podia me usar desse jeito. E lá em Guarapuava, principalmente a igreja mãe, nós éramos de uma congregação, fazia muitas viagens missionárias. E o pessoal ia para as viagens missionárias e voltavam assim, impactados de tanta coisa que Deus fazia. E Deus realizava coisas assim extraordinárias. Ele falava: olha, a gente foi numa casa e a situação era essa, e nós oramos pela pessoa, e nós demos estudo bíblico, e Deus fez algo extraordinário. E aí era aquele negócio assim fantástico. Mas e lá na igreja? Por que na igreja não acontecia? Por que só acontecia nas viagens missionárias? Por que muitas vezes aquele final de semana de viagem missionária era milagre, era autoridade no anunciar a palavra? Era Deus fazendo gente assim, aqueles homão, tipo o Leozão assim, bruto, chorar igual criancinha, se derramar diante de Deus, às vezes com um testemunho que foi dado, com um versículo que foi lido, e coisas assim extraordinárias aconteciam, mas aí voltava todo mundo para a igreja. Cadê? Cadê os milagres? Cadê o sobrenatural?
É que muitas vezes a gente vai para uma viagem missionária, a gente vai fazer o quê? Você vai para uma viagem missionária, você vai pregar. Você vai falar do Evangelho, você vai falar para as pessoas, olha, Jesus te ama muito, e Ele pode mudar a sua situação. E aí, o poder de Deus é gerado. E muitas vezes a gente volta para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa casa, e aí nós deixamos de ser discípulos e nos tornamos membros. E a coisa para de acontecer. Então o Senhor Jesus está procurando por discípulos que promovam, que preguem o Evangelho e gerem o poder de Deus. Para de falar para Jesus que você não sabe falar. Porque até com a sua vida Ele pode pregar o Evangelho. Pare de arrumar desculpas para o Senhor. Porque Deus quer fazer o poder dele ser gerado através de você, através da sua vida. O versículo 23 diz assim: pregando o Evangelho e curando toda sorte de doenças. Uma vez nós, em Guarapuava, nós atendíamos uma cidade vizinha. E nós estávamos plantando uma igreja nessa cidade. E uma vez nós passamos por uma rua e nós começamos a orar pelas pessoas. Fomos em 2 casas, aí teve uma senhora que viu a gente entrando nas casas para orar e falou: vocês não vão na minha casa orar? Eu falei: com certeza, a gente vai lá sim. E aí nós entramos na casa daquela mulher e ela já levou a gente lá no quarto dela. Ela falou assim: pastor, tem uma cobra embaixo da minha cama. Toda noite ela aparece. Eu falei: tem cobra? É? Tem? Então tá bom, então vamos orar para essa cobra sair daqui. E nós expulsamos aquela cobra de lá e oramos pela vida dela e falamos do Evangelho para aquela mulher. Ela era de uma cidade vizinha, ficava a 60 quilômetros de Guarapuava, chamada Pinhão. E aí ela falou assim: domingo eu vou lá na igreja de vocês. Eu falei: fechado então, quero te ver lá. E aí ela foi no domingo. Eu cheguei na igreja, ela já estava lá. E ela estava junto com uma senhora que tinha ido também lá no Pinhão. E eu passei, eu não reconheci aquela mulher. Eu não reconheci. Porque na casa dela, quando nós fomos lá, aquela mulher parecia ter uns 60 anos. Uma mulher muito, vou dizer assim, judiada pela vida e oprimida pelo diabo. E a mulher lá na igreja parecia que era mais nova que eu. A mulher estava bonita. E eu não acreditei. Falei: meu Deus do céu, o que é o poder da oração, hein? O que não é o amor de Deus na vida de uma pessoa? A pessoa fica mais bonita. Você tem problema com o espelho? Fala comigo, eu vou orar por você depois do culto. Falar do amor de Deus para você. Você vai ver que lindão, que lindona você vai ficar. A mulherada aqui está toda bonita. Tem uns homens aqui que estão precisando de uma oração forte. Queridos, mas é incrível o que o Senhor faz quando a gente dispõe o nosso coração e diz para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida. Vai ser incrível o que você vai experimentar essa semana, se hoje você falar para Ele: Senhor, essa semana usa a minha vida, essa semana coloca a gente perto de mim, para eu falar do Teu amor. Queridos, vocês não têm noção do quanto eu era tímido, vergonhoso. Tinha muita dificuldade eu ainda tenho, mas era muito pior. E eu tinha essa necessidade de falar para as pessoas o que eu estava vivendo, o que eu estava experimentando. Aí eu comecei a orar e falar assim: Senhor, pede para as pessoas, faz as pessoas me perguntarem. E começou a chegar gente perto de mim. Tinha gente que chegava em mim e falava assim: ai, não sei, eu estou com ruim hoje. Eu falava: ruim? Eu estou com um negócio estranho.
Eu falei, Eu falei, ó, o que você está sentindo é assim, 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 assado? A pessoa, como é que você sabe? Eu já tive isso daí. E o que você fez? Eu falei, vem cá, eu vou te contar o que eu fiz. E contava a minha experiência de conversão. E Jesus fazia algo lindo. E Jesus vai fazer algo lindo na vida das pessoas através da sua vida. Você só precisa transicionar, deixar de ser membro de uma igreja e se tornar um discípulo. Para de você achar que é sócio de algo, que é dono de algo, e começa a se ver como um servo. Que você está aqui para servir a igreja, servir as pessoas e servir as pessoas lá fora. Verso 24. Diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. O texto diz que a fama de Jesus corria por toda a Síria. Jesus não tinha ido para a Síria, mas a fama dele já estava correndo lá. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam sendo impactadas por aquilo que Jesus ensinava, por aquilo que Jesus realizava, e elas saíam contando aquilo, divulgando aquilo. Elas saíam esparramando aquilo, falando de Jesus, do que ele ensinava e do que ele fazia. Jesus pregava dentro das sinagogas, mas a fama dele se espalhava para todo canto, para todo canto. As pessoas eram abençoadas e não conseguiam reter aquilo. Elas saíam contando, saíam falando. Quanta coisa Jesus tem feito na sua vida e você está guardando aí para você. Quantas pessoas você podia abençoar só falando do que Jesus está promovendo na sua vida. Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 27, diz: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado, para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. O texto diz que Jesus foi severo: vocês não contam para ninguém. Eles aguentaram? Aguentaram não, saíram contando. Algo semelhante lá em Marcos, no capítulo 1, diz que um leproso se aproxima de Jesus e pede de joelhos: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Jesus pedia: não conte para ninguém. E os caras não se aguentavam. Eles esparramavam a notícia. Aí o texto diz que Jesus não conseguia mais entrar nas cidades. Tinha que ficar do lado de fora. E hoje, gente,
A gente olha para a palavra, a gente vê Jesus falando, meu povo, conta para todo mundo o que eu estou fazendo. Conta para todo mundo o que você ouviu domingo na igreja. Jesus falando, conta, compartilha, fala. E a gente, bicão fechado. E a gente não fala. Eu trabalhava numa loja de departamentos no shopping Catuaí. E toda segunda-feira, a gente se reunia para compartilhar o que a gente ouviu no domingo, na pregação. Todo mundo que era de igreja, a gente precisa contar, né? Como é que foi lá na tua igreja? Foi assim, foi assado. O que o pastor falou? Falou isso. E a gente falava o que tinha mexido com a gente. Então o Senhor Jesus, Ele procura por discípulos que promovam o nome dEle nessa terra, que faz o nome dEle ser conhecido na vida das pessoas. E para a gente terminar, pessoal de casa também, hoje eu não tenho como olhar, né? Mas eu vou esperar o pessoal de casa fazer também. Mas eu quero ler o verso 25, que diz assim: e da Galileia, Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Se a gente tivesse aqui um mapa da região, e a gente fosse apontar Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, a gente ia pegar norte, sul, leste, oeste. O texto está dizendo aqui que pessoas de todos os lugares, de todas as regiões, elas se achegavam a Jesus. Elas vinham ao encontro de Jesus. Se nós entendermos que não somos simples membros de uma igreja, mas somos discípulos, e nós gerarmos o poder de Deus através da pregação do Evangelho, e nós fazemos de Jesus conhecido, aonde a gente passar, pessoas de todos os lugares, de todas as regiões, vão se aproximar de Deus, vão se aproximar de Jesus, terão as suas vidas transformadas, terão as suas vidas melhoradas, porque o Evangelho faz isso, o Evangelho melhora a gente, e não só esteticamente, viu? Como eu contei o caso daquela senhora. Jesus melhora a gente em todos os âmbitos, em todas as áreas. Jesus melhora a gente em tudo. Teve uma princesa, eu esqueço o nome dela, acho que é Ana. É Ana, né? Eu esqueço o nome da Ana. Como que a Ana chama? Ela deu um testemunho aqui falando, olha, as coisas em casa estavam muito ruins. E eu achei muito legal porque ela veio toda aflita, porque não é o ambiente dela. Mas ela subiu aqui em cima, mal respirando, gaguejando, mas ela falou assim, as coisas em casa estavam muito difíceis. Ana Vitória. Ela falando assim, estava muito ruim. Aí a minha família foi lá na casa da minha tia, que estava lá fazendo um estudo bíblico. E ela falou assim, e as coisas na minha casa começaram a melhorar. E eu achei legal porque ela não se aguentou ali, ela precisou vir aqui contar que as coisas começaram a melhorar na casa dela. E aí ela contou um milagre extraordinário, né? Quando o Evangelho é pregado, o poder de Deus é gerado. E ela falou assim, o meu pai me deu R$50. Ele nunca fez isso. Ele me deu R$50. Olha o milagre aí, gente. Olha o poder de Deus agindo. E pensa que é só?
A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer além do que a gente pede e imagina. Aí ela continua, minha mãe também me deu dinheiro. E pensa que parou aí? Aí ela fala assim, e a tia Elaine me convidou para ir no Água Ativa. Eu nem sei o que é Água Ativa, ela falou. Oi? Desfrutando da bênção. Porque bancou uma de discípulo e veio aqui testemunhar o que Deus está fazendo na vida dela e na casa dela. Aí está lá assistindo a transmissão. Beijo aí no Água Ativa para vocês. Gente de todo lugar pode se aproximar de Jesus através da sua vida. Só tem essa consciência que você é discípulo. Você não é membro, você é discípulo. O Senhor não chamou você para esquentar um banco numa igreja, Ele chamou você para servir. O Senhor não chamou você para ter uma vida cristã fria e apática. Ele chamou você para manifestar o reino aqui nessa terra. Para ser o braço dEle, para ser a mão dEle. Aqui neste lugar, aonde Ele te colocou. Zacarias capítulo 8, versos 22 e 23 diz assim: muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe. Naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu e lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Vamos parafrasear isso aqui? Pessoas de todos os lugares virão para esta igreja, orar ao Senhor e pedir a bênção do Senhor. E vai ter 10 pessoas que não conhecem a Jesus e vai agarrar na sua blusa, na sua jaqueta, no seu vestido, no seu braço. E dizer assim, ó, eu quero ir lá na sua igreja, me leva para a sua igreja. Porque eu tenho escutado que Deus está com vocês, que Deus está no meio de vocês, que Deus age através da vida de vocês. É assim que vai ser. Se a nossa mente mudar, se a nossa consciência mudar, se a gente parar de se ver como membro. Ó, eu sou membro lá da igreja e eu não gostei não, hein? Quem autorizou deixar tudo preto aí? Já fica a dica, né? Que negócio é esse aí? Ninguém falou comigo não. Ninguém falou comigo não. Como é que vai mexendo nas coisas assim? Começa a se ver como um discípulo, como alguém que Jesus quer usar para transformar outras vidas, como alguém aonde Jesus quer manifestar a glória dele, a bênção dele, o poder dele, primeiro em você. Ninguém dá o que não tem. A gente não vai dar o que a gente não tem. Então Jesus primeiro quer derramar sobre você, para que você tenha o que compartilhar. Por isso que Ele vai derramar da palavra dEle sobre você, para que você tenha a palavra para compartilhar. Ele vai derramar da presença dEle sobre você, para que você possa manifestar a presença dEle. Ele vai derramar do amor dEle sobre você, para que você ame como está sendo amado. E Ele vai manifestar a graça e o perdão dEle sobre a sua vida, para que você compartilhe isso na vida de tanta gente desesperada, tanta gente perdida. Vamos orar? Feche os teus olhos. A boca está furada.
Antes da gente fechar os olhos e orarmos, eu quero chamar alguém para dar um testemunho. A Eliane. Paz, querido. Deixa Deus fazer, deixa Deus te usar. A paz, igreja. Um pouco nervosa por estar aqui, mas desde que eu entrei, eu senti que eu precisava estar aqui para falar o que Deus está fazendo na minha vida. Desde que eu nasci, eu sempre tive espírito de rejeição da minha vida. E eu sei que Deus já me libertou disso. Aonde eu via meu pai e minha mãe bebendo bastante, e um batendo no outro, era só eu e minha irmã. E a gente cresceu assim, e eu sempre falava que eu jamais queria beber na minha vida, que eu jamais ia beber nada de álcool, só que eu entrei nessa vida. Eu entrei na vida do álcool. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus é perfeito, que a minha irmã nunca desistiu de mim. Ela nunca virou as costas para mim, mesmo eu bêbada, mesmo eu dando trabalho. Ela nunca falou assim, sai da minha casa. Ela nunca falou assim, eu não quero você perto de mim, porque eu sei que Deus estava com ela, porque é através dela que ela orava por mim. Ela pedia pela minha vida, ela buscava pela minha vida. Então, se tem alguém aqui que busca pela vida de uma pessoa, não desiste. Não desiste de buscar pela vida dela, porque a minha irmã buscou por mim, e há 9 meses eu tive uma briga muito feia com meu ex-marido, e eu quebrei a porta do banheiro na frente do meu filho. E ele veio conversar comigo e falar assim, mãe, para de beber, porque você só briga quando bebe. E naquele dia eu falei para Deus, Deus muda a minha vida. Deus transforma a minha vida, porque eu não quero mais viver desse jeito. E naquele momento eu liguei para ela e eu falei assim, Deus mudou a minha vida. Deus transformou a minha vida. Há 7 meses eu separei do meu marido. E hoje eu busco pela vida dele do mesmo jeito que a minha irmã buscou pela minha. Eu consigo falar para Deus, falar assim, Deus, liberta a vida do meu esposo, restaura a minha família. É isso que eu busco hoje, é pela restauração da minha família. E eu creio que Deus vai fazer um milagre. Então, se alguém aqui busca pela vida de alguém, não desista. Não vire as costas para a pessoa, não trate ela mal, apenas ajude ela. Porque dentro dela ela pede socorro, ela pede ajuda. E eu creio que Deus é tão bom, e logo eu estarei aqui com meu marido e com meu filho. Eu creio na libertação da vida dele e eu creio na restauração da minha família. A paz, irmãos.